Só que não, os desejos eles não se encerram. Conseguimos sim ter uma vida sexual ativa na terceira idade e só precisamos falar com mais normalidade. Então, o preconceito no sexo na velhice, ele é adotado por acreditar que a sexualidade ela é vivida somente pela juventude. Então, a partir do momento que você se torna idoso, você não consegue mais ter uma vida ativa, você não pode amar, você não pode se relacionar. É como se você não sentisse, você não pode viver. Porque sexo é vida. E porque você envelheceu, você não pode. Porque é um preconceito muito grande pela construção que nós vivemos, pelo preconceito pela nossa cultura. Então, existem esses tabus que precisam ser quebrados para se vivenciar a sexualidade de uma forma mais saudável na terceira idade. Aceitação do corpo, principalmente para as idosas, existem uma questão muito ligada com a questão da beleza corporal. A questão de que o corpo envelhece, que não é mais o mesmo da juventude, não tem mais a energia. E isso está muito ligado com o padrão de beleza que é colocado para nós. Um padrão de beleza que não é nada saudável nem para os idosos, nem para nós jovens. Então, a sexualidade, ela não tem idade. Então, não é a idade que determina a ausência do desejo. A sexualidade do idoso pode encontrar caminhos inéditos, no quais o desejo que não morre encontra outras maneiras de expressão. Então, é aí que a gente vai fazer. Vai encontrar outras maneiras de se relacionar. Certo? Existem alguns fatores, né, que influenciam a sexualidade, só que esses fatores, eles têm uns pontos. Os fatores socioculturais. Ele está ligado à forma que nós fomos criados, a forma como nós fomos ensinados sobre sexo e como olhar diante disso. Então, como eu falei no início, é muito ligado ao que se acredita que ao envelhecer não existe mais prazer sexual, mas sim, existe sim prazer sexual. O que acontece é que há uma diminuição da falta de libido, que é o desejo sexual, mas o prazer ele nunca vai deixar de existir. Tem também a questão sociocultural ligada à religião, que é uma questão que muitos pregam, né? O sexo fora do casamento é proibido, isso a religião é colocado para os idosos e para os jovens. E aí, muitos idosos, eles sentem uma dificuldade porque muitos não têm parceiros fixos mais. Por questões de divórcio, por questão de morte. Então, tudo isso é muito ligado para que interfira, né, na sexualidade saudável. Tem a questão do preconceito da família, que é colocado como é idoso, não pode se relacionar, não pode namorar, não pode arrumar um parceiro ou uma parceira. E isso influencia diretamente na sexualidade deles. As mudanças fisiológicas. Acho que vocês, mais do que eu, entendem sobre isso, né? Que são as mudanças que acontecem, a transformação no corpo, tanto nos homens como nas mulheres, né? Os homens, a questão da flacidez e a diminuição da ereção, a necessidade de mais tempo para ejaculação, a ejaculação retardada, nas mulheres, as alterações da menopausa, a diminuição dos hormônios, a pele fica mais seca e fina, o que acontece também é a diminuição da lubrificação vaginal. E também a vagina, as contrações vaginais ficam mais fracas, os orgasmos acabam sendo menores e menos intensificados. Tudo isso acontece com a transformação do corpo na terceira idade. As condições de saúde, tabagismo, doenças crônicas, uso de medicação por conta das doenças crônicas, né?
falta de exercício físico, tudo isso provoca distúrbios de disfunções sexuais. E esses fatores, eles precisam ser conversados com nós, profissionais da saúde. Então, como eu falei para vocês, existem muitos tabus e também muitos mitos acerca da sexualidade, né? E eu coloquei aqui alguns deles, porque, gente, se cada um for pensar, existem vários outros, né? Surgem várias perguntas relacionadas a isso. Então, a falta de interesse pelo sexo. Como falei para vocês, não é a falta de interesse. Há uma diminuição da libido, que isso provoca uma diminuição do desejo sexual. Mas isso não quer dizer que o idoso não sente prazer e não sente vontade. Sim, ele sente prazer, ele sente vontade, e isso também pode ser estimulado. As alterações provocadas durante e após a menopausa deixam o sexo desconfortável para a mulher. Por conta das mudanças fisiológicas que acontecem na menopausa, pode acontecer de que a pele fica mais fina, mais seca e tem a diminuição da lubrificação, e isso causa um desconforto. Mas não é que todos os casos aconteçam isso. Vai de organismo para organismo, e isso pode ser mudado e utilizado lubrificação, e pode ter uma vida saudável, assim, sexualmente saudável, tranquilamente, sem desconforto algum. Para uma vida sexual completa, deve haver penetração. Acho que esse é um mito que é para a sexualidade de forma geral, não só para o idoso, mas para todos. Questão da penetração. Isso é só um ato sexual. Isso não quer dizer que toda relação sexual precisa ter penetração. Não. Existem várias formas de vivenciar a sexualidade. Como eu falei, a sexualidade é individual. Então, essa questão de, para ter uma vida sexual completa, tem que ter penetração, é um mito muito grande. A sexualidade, ela começa desde uma fala, desde um carinho, de um presente. Vai do que a pessoa acredita que aquilo seja de prazer para ela. E tem a questão do autoconhecimento, que é muito ligado. Quanto mais você se conhece, mais você conhece o seu corpo, mais você vai conseguir sentir prazer. E isso é da juventude até a terceira idade. O uso do preservativo é dispensável para os idosos. O uso do preservativo ele é indispensável de qualquer idade. Somente o uso do preservativo vai te impedir de ter uma IST. Então, e nos idosos, eles acreditam que muito do preservativo é para prevenir uma gravidez. E como há uma chance quase nula de uma gravidez durante a terceira idade, eles acham que não precisa. Só que isso é uma crença que precisa ser quebrada e que só vai ser quebrada através de comunicação e diálogo. Que não é preciso consultar um médico para utilizar drogas de desempenho sexual. A famosa pílula azul, né? Ele pode sim te dar prazer, mas além do prazer, ele pode trazer graves consequências para a saúde. Então, antes de qualquer uso de medicação, é necessário que o idoso converse com o médico ou médica que cuida dele, para que ele tome a medicação de forma segura e não vá ter nenhum prejuízo à saúde física e psicológica dele. Como melhorar o empenho sexual no envelhecimento? Bom, o empenho ele pode ser melhorado de várias formas, eu já vim falando algumas, né? Mas essa comunicação com o médico ele é essencial, tanto para tirar dúvidas, como também para usos alternativos, né, de medicamentos, de tratamento diante de uma doença crônica. Então, é necessário que o profissional saiba, né, como ajudar o idoso a ter uma qualidade de vida melhor sexualmente. É não sentir vergonha, né? O idoso não sentir vergonha de conversar com seu parceiro ou parceira, falar sobre os seus desejos, sobre o que é melhor, o que gosta, o que não gosta, quais são as suas dificuldades.
O diálogo no relacionamento, na relação sexual, ele é muito importante. Experimentar novos horários, vivenciar novas experiências também é muito importante. Um exemplo disso é tentar uma relação sexual na parte da manhã, porque o corpo tem mais energia, já que uma das maiores dificuldades do idoso é ter uma energia para continuar a relação sexual. É dedicar mais tempo às carícias, à conversa, a conhecer o corpo um do outro e sem pressa. Realmente a relação sexual não é só, como eu falei, a penetração. Então, vivenciar de forma geral aquele momento. Saber o que o outro gosta é muito importante nesses momentos. Valorizar o seu parceiro. É justamente isso, aumentar a autoestima um do outro, porque, como eu falei, está muito ligado o envelhecimento está muito ligado à beleza corporal, e que eles acreditam que já não tem, que não é a mesma coisa da juventude. Então, o momento que você está ali com o seu parceiro ou parceira e ele se dedica para te levantar a sua autoestima, para te desejar, sei lá, fazer alguma coisa diferente, tudo isso provoca um empenho sexual melhor. O uso de produtos eróticos, o mercado para esse nicho, ele tem cada vez mais diversificado e trazendo sempre brinquedos, produtos que podem ajudar na relação. E o idoso, assim, pode usar e à vontade, que não prejudica a saúde dele, certo? Então, quais são as medidas preventivas para ISTs? Da mesma forma da juventude, a única medida preventiva é o uso do preservativo. E como eu falei para vocês, os idosos eles tendem a acreditar que o uso do preservativo é só para prevenção da gravidez. Só que é um grande engano, é uma crença totalmente errônea, que não, que é para prevenir, né? E hoje, muitos idosos, eles têm praticado a relação sexual, tanto é que hoje tem tido um aumento de casos de ISTs, principalmente maiores de 60 anos. Tem um boletim epidemiológico de HIV e AIDS que saiu desde 2017, tem tido um aumento de casos, justamente porque a comunicação, o uso de comunicação que eles têm é o quê? Jornal, televisão, rádio, e não é falado, não se fala sobre doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, é necessário que eles tenham uma comunicação, um meio de comunicação melhor para falar sobre essas medidas preventivas, para passar conhecimentos de como é acontecida a transmissão, o contágio, assim como para jovens também. E a forma que eles têm de fazer isso é com os profissionais de saúde, e principalmente na atenção primária, né? Que é onde eles têm mais liberdade ou que eles têm mais contato. Uma coisa que eles falam muito sobre a questão da camisinha, principalmente para o homem, é que no momento de colocar eles perdem a ereção. O que eu sempre indico é o quê? Que faça o uso do preservativo feminino, porque ele pode ser usado antes da relação sexual e que na hora do ato não vai ter a dificuldade da diminuição da ereção. E aí ter uma relação sexual tranquila e normal. E como que os profissionais de saúde podem ajudar, né, em relação à sexualidade dos idosos e também em questão da prevenção da ISTs? Como eu falei para vocês, o primeiro passo é a quebra do preconceito. Não adianta vocês atenderem idosos e acreditarem que eles não façam sexo, que eles não têm uma relação sexual ativa. Então, a quebra do preconceito ele é essencial, e também uma capacitação e uma preparação para que tenham meios de comunicação,
campanhas, políticas públicas voltadas para a comunicação, para a educação sexual dos idosos. Como eu falei para vocês, o contato maior que eles têm é na atenção primária. Então, é necessário que ele tenha uma disseminação do tema, sabe? Para eles terem um acompanhamento, para eles terem mais liberdade de falar com vocês sobre o sexo, as suas dificuldades, as formas que eles podem melhorar o desempenho sexual deles. Tudo isso é por comunicação, por campanhas, e começa com vocês isso. Eu queria agradecer novamente o convite das meninas. Existe sim amor na terceira idade, e precisamos falar mais sobre isso, precisamos falar mais sobre sexo, sobre sexualidade, de forma leve, sem tabus, sem preconceito, porque, como eu falei para vocês, sexo é vida, todo mundo faz, é uma necessidade biológica, e eu estou aqui à disposição para qualquer campanha, ação que vocês forem fazer, e qualquer dúvida também. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, pode mandar no chat, tá? E eu queria perguntar uma coisa, Rafaela, tipo, você falou como que os profissionais podem abordar isso, né? E como neto, como filho, tipo, como que a gente pode ajudar nesse quesito? É complicado porque os idosos já têm um preconceito voltado para o assunto também. Por ter uma questão familiar, eles quase não falam com seus familiares. Mas como se você tiver um contato, né, maior com o seu avô, com a sua avó, com a sua mãe, seu pai, ter uma conversa leve, aproveitar algum tema que passa na televisão, de forma assim, não tão direta, para ver como será, né, como eles vão reagir diante do que você for falar. E aí, quando falar, seja normal, tranquilo. É não colocar a pressão que as pessoas colocam em relação ao sexo. Obrigada. Pessoal, ninguém mandou nenhuma pergunta, então eu queria agradecer muito você, Rafaela, porque foi uma aula muito enriquecedora e sucinta, o que é muito bom, porque não fica cansativo. E com certeza vamos entrar em contato outras vezes para você trazer mais coisas para a gente. Sim, eu agradeço vocês. Obrigada, gente. Muito obrigada, gente. E a gente vai mandar, a gente gravou a aula, a gente vai mandar para vocês. A gente vai mandar também um materialzinho complementar. Eu vou ver se a Rafaela pode disponibilizar esse slide. E é isso, muito obrigada.